Você já reparou como às vezes a vida escolhe justamente as pessoas mais simples e desacreditadas para fazer o impossível? Pois é. Tem gente que chama de sorte, outros chamam de destino. Eu chamo de força feminina. Aquela que nasce em silêncio, entre as dores, as renúncias, as lutas escondidas. Essa é a história de uma menina invisível, acostumada com o desprezo e a dor emocional, que um dia teve a coragem de salvar um milionário e, sem perceber, salvou a si mesma. Parece impossível, né? Mas quando o caos bate à porta, é aí que a gente descobre o tamanho da nossa resiliência. Enquanto o mundo ria dela, enquanto diziam que ela não ia longe, o destino preparava algo maior. Uma trama perigosa, cheia de traições, segredos e medo. No meio disso tudo, uma menina simples, com as feridas da alma expostas, mas com a fé e a coragem que ninguém podia ver. E quando tudo parecia perdido, foi ela quem estendeu a mão. Ela, que mal tinha voz no próprio bairro, virou a peça principal na salvação de um homem poderoso e de uma verdade que precisava vir à tona. Porque, minha amiga, o impossível só existe até que alguém corajoso o enfrente. E essa história é a prova disso. Ela era só uma menina comum, daquelas que muita gente nem repara quando passa. O cabelo castanho sempre preso de qualquer jeito, as roupas simples, o olhar meio escondido atrás da timidez. Morava num bairro afastado, daqueles onde as ruas de barro contam mais histórias do que as novelas. O pai havia partido cedo demais e a mãe, com as mãos calejadas, tentava segurar o mundo sozinha. Não era fácil. Mas no meio das dificuldades, aquela menina já mostrava uma força feminina que ninguém notava. Um jeito resiliente de encarar o dia a dia. Acordava cedo, bem antes do sol nascer. Ajudava a mãe nas tarefas, depois seguia para a escola. Na mochila, além dos cadernos, carregava as feridas da alma, aquelas que a gente aprende a esconder cedo demais. As outras meninas riam dela às vezes, das roupas surradas, dos sapatos gastos, do jeito simples demais. Mas ela seguia, cabeça baixa, coração firme. Não sabia ainda, mas aquele caminho de dor emocional estava, sem querer, forjando nela uma coragem que mais tarde faria diferença. Os vizinhos diziam que ela era uma menina quietinha demais. Mal sabiam que por trás do silêncio morava uma alma inquieta, cheia de sonhos sufocados. Às vezes, quando a mãe pegava no sono exausta, ela se enfiava debaixo das cobertas com um caderno e uma caneta velha, escrevendo o que ninguém sabia. Sonhos de recomeço, fantasias de um mundo onde as mulheres simples também podiam vencer. Era o jeito dela de respirar em meio ao sufoco. A escola era outro campo de batalha. Não pelas provas ou pelas lições, mas pelos olhares julgadores, pelas piadinhas, pela exclusão. Ela aprendeu cedo o quanto o mundo pode ser cruel com quem parece frágil. Mas em vez de endurecer o coração, ela começou aos poucos a transformar as feridas da alma em combustível. Entendeu que o autocuidado ia além da aparência. Era sobre proteger o que existia de mais valioso dentro dela, a esperança. Tinha dias que ela queria sumir. Quem nunca? O espelho não ajudava muito. Via uma menina magrinha, sem graça, com marcas da vida nos olhos. Mas dentro do peito morava algo que nem ela sabia explicar direito. Uma vontade de provar que o valor de alguém não está no que veste, mas na resiliência que carrega. E mesmo sem saber, ela já estava começando a renascer, ali no meio daquela rotina dura. O bairro era cheio de histórias tristes. Mulheres que desistiram de si, jovens que se perderam, crianças sem futuro. E ela via aquilo tudo, sentia o peso, mas também nutria uma certeza teimosa. Ela não ia repetir aquele ciclo. Não sabia como, nem quando, mas tinha fé. Uma fé que não vinha de religião, mas de dentro. Daquelas que a gente cultiva em silêncio, como quem protege uma florzinha no meio do vendaval. A mãe, mesmo
cansada, era seu maior exemplo de empoderamento sem palavras. Trabalhava duro, enfrentava a vida com a cabeça erguida, mesmo quando o mundo parecia desabar. E ela, olhando aquilo, foi aprendendo. Cada queda, cada não, cada humilhação ia moldando nela um tipo de força feminina que as revistas não mostram. Uma força feita de lágrimas escondidas, de mãos calejadas, de noites mal dormidas. Nos momentos de solidão, ela sonhava acordada. Imaginava-se em lugares distantes, ajudando pessoas, sendo ouvida, respeitada. Não era ambição vazia, era sede de recomeço. Porque, no fundo, toda mulher carrega essa vontade de romper o ciclo, de escrever uma história diferente, ainda que a vida insista em dizer o contrário. E ela se agarrava nessa vontade como quem se agarra num bote em alto mar. As ruas de barro, o cheiro de café coado na casa humilde, os vizinhos fofoqueiros, tudo fazia parte do cenário. Mas o que ninguém via era o quanto aquela menina já tinha superado, só de acordar todo dia e seguir em frente. Porque às vezes o maior ato de resistência é simplesmente continuar. E ela continuava, com as dores, as dúvidas, os medos, mas também com uma resiliência que, cedo ou tarde, ia surpreender. Ela ainda não sabia, mas aquela vidinha simples, aquela rotina de invisibilidade estava só preparando o terreno. Porque a vida, com todos os seus tropeços e injustiças, gosta de surpreender. E o destino já estava tramando algo maior. Algo que ia testar tudo o que ela tinha de mais precioso. Sua força, sua coragem e sua fé. E quando chegasse a hora, bem, o mundo ia finalmente enxergar aquela menina. O dia em que tudo mudou parecia um dia comum. Ela estava voltando da escola, os pés cansados, a mente cheia dos mesmos pensamentos. Contas, futuro, os sonhos apertados no peito. Passava por uma rua mais afastada, onde mal se via movimento. Foi ali que escutou o barulho estranho, algo como um carro acelerando e depois o som de algo batendo. O coração acelerou. No fundo, toda mulher sente aquele instinto de perigo, mas tinha algo mais naquela cena. Do outro lado da rua, viu o carro preto, potente, parado de forma estranha. As portas abertas e, ao lado, um homem caído no chão. Ele não parecia alguém comum. Mesmo caído, o relógio caro, as roupas de marca, o porte, tudo gritava que aquele homem era diferente dos que ela costumava ver por ali. As mãos dela tremiam, mas o olhar não desviava. Alguma coisa dizia que não podia ignorar aquilo. Por um instante pensou em ir embora. Afinal, o mundo ensinou a ela que se meter em problemas alheios só complica a vida de gente simples. Mas aquela cena, aquele homem inconsciente, a rua vazia, não dava para virar as costas. Respirou fundo, atravessou a rua, sentindo o medo e a coragem caminharem lado a lado. Chegou perto e o susto veio. O rosto dele estava machucado, mas era nítido que não era um acidente qualquer. Ela tentou balançá-lo, chamar, mas ele mal reagia. A roupa dele estava suja de sangue, e ali no chão, perto do banco do carro, ela viu algo que gelou sua espinha, um celular destruído e marcas de luta. O medo deu lugar ao instinto de sobrevivência. Algo dizia que aquele homem estava correndo perigo de verdade, e por mais que a vida dela fosse difícil, ela sabia o valor de não abandonar alguém em apuros. Era o que a mãe sempre dizia: a gente é pobre, mas tem coração. Com o peito apertado, ela procurou ajuda, mas ninguém na rua. O sinal do celular era fraco ali, só restava ela. E naquele momento, uma escolha se desenhava: fingir que não viu ou ser a diferença na vida de alguém, mesmo sem saber as consequências. O coração dela já conhecia a dor emocional, mas agora estava diante do que poderia ser o recomeço, ou o maior problema da vida. Empurrou o medo para um canto e decidiu agir. Puxou o homem com dificuldade. O corpo dele era pesado, os braços dela finos, mas quando a gente está movida pela força feminina e
Pela vontade de ajudar, a gente arruma coragem onde nem sabia que tinha. Arrastou ele para o canto da calçada, tentou reanimá-lo, suando frio. O tempo parecia correr diferente, o bairro silencioso, só o coração dela disparado. Depois de alguns minutos, ele abriu os olhos, confuso, fraco. Ela perguntou se estava bem, mas ele mal conseguia falar. Foi nesse instante que percebeu. Esse homem estava em perigo real. Não era só um acidente, tinha algo grande por trás. E mesmo sem conhecer ele, mesmo sendo só uma menina simples, sentiu que o destino tinha colocado aquela situação na frente dela por um motivo. Era a vida testando sua resiliência de novo. Enquanto tentava ajudá-lo, ouviu ao longe um barulho de carro se aproximando, acelerado. O homem, mesmo fraco, tentou falar, a voz falhando. Eles vão me encontrar. A menina gelou. Não era paranoia, era sério. O instinto gritou. Precisava sair dali com ele, rápido. O coração disparou, o medo e a coragem se misturando. E foi aí que, sem pensar duas vezes, ela o ajudou a levantar e o arrastou para dentro de um beco próximo. O homem se apoiava nela, os olhos pesados, mas a expressão dizia tudo. Ele estava correndo perigo e precisava dela. Na cabeça dela, 1000 pensamentos. Quem era ele? Por que estavam atrás dele? O que ela estava fazendo, se metendo nisso? Mas o que mais pesava era a certeza. Não podia deixá-lo ali. A fé que carregava no peito, aquela fé teimosa, dizia que às vezes a vida coloca a gente onde precisamos estar, mesmo sem entender. Eles ficaram escondidos no beco, o carro preto passando devagar pela rua. Ela segurava a respiração, as mãos suadas, o corpo dele encostado no dela. A adrenalina pulsava. Quando o carro foi embora, o alívio veio. Mas com ele, a consciência de que a vida dela tinha acabado de mudar. Aquilo não ia acabar ali. E no fundo, ela sentia. Estava apenas começando. Quando a poeira baixou e o medo imediato passou, ela ajudou o homem a caminhar até sua casa. Era simples, humilde, mas naquele momento parecia um refúgio. A mãe dela não estava, trabalhava até tarde, então ele pôde se deitar no sofá enquanto ela pegava um pano úmido e cuidava dos machucados. Parecia surreal. Um homem rico, de terno caro, deitado no sofá velho da casa simples dela. Quando ele recobrou a consciência de vez, os olhos dele carregavam um misto de dor emocional e desconfiança. Ela sabia aquele olhar. Já tinha visto nos olhos da mãe, nas vizinhas, em si mesma diante do espelho. Olhos de quem está fugindo, de quem carrega feridas da alma que não aparecem por fora. Ele demorou, mas começou a contar a verdade. E a história era mais absurda do que ela imaginava. Ele se chamava Rafael, milionário, dono de uma das maiores empresas do país, mas estava envolvido em algo perigoso. Segundo ele, alguém muito próximo, um sócio, um amigo, o havia traído. Descobriu uma rede de corrupção, chantagem, ameaças. Tentaram silenciá-lo. E agora estava fugindo, tentando encontrar alguém de confiança. Mas todos ao redor dele pareciam parte do jogo sujo. Ela ouvia tudo, o peito apertado. Era difícil acreditar que aquele homem tão poderoso estava vulnerável ali, na sala pequena e modesta dela. Mas havia algo nos olhos dele, na voz embargada, que dizia a verdade. E no fundo, ela entendia sobre se sentir sozinha, traída, sem saída. Era como se, mesmo de mundos tão diferentes, compartilhassem a mesma dor emocional. Rafael contou que tinha provas, documentos, gravações, tudo escondido, mas os inimigos dele já estavam caçando essas provas. E a ele. Foi então que ela percebeu, sem querer, agora fazia parte daquela história. E por mais que a vida dela fosse simples, sabia que o destino não brincava. Não era coincidência, era o momento do recomeço dela, só que de um jeito que nunca imaginou. Ela sentiu medo, claro. Quem não sentiria? Mas também sentiu algo novo, empoderamento. Por mais absurda que fosse aquela,
situação, ela tinha o poder de ajudar e talvez, pela primeira vez, ser vista. A menina invisível do bairro pobre, agora, era a única pessoa em quem aquele homem confiava. E isso, por mais estranho que parecesse, mexia com ela. Enquanto ele descansava, ela pensava. Podia fingir que não ouviu nada, deixar ele ir embora, voltar para a vidinha dela. Mas as mulheres fortes sabem. A gente não vira as costas quando sente no coração que precisa ficar. E ela sabia. Algo dentro dela. Talvez a resiliência, talvez a fé, dizia: você nasceu para mais. E aquele mais estava batendo a porta. Os dias seguintes foram uma mistura de medo e adrenalina. Rafael estava melhor, mas ainda vulnerável. Enquanto isso, ela começou a notar coisas estranhas no bairro. Carros desconhecidos, circulando devagar, pessoas que nunca tinham aparecido antes. O instinto feminino dela estava em alerta. Não era paranoia, era real. O perigo estava cada vez mais próximo. A vizinhança cochichava. Diziam ter visto homens engravatados perguntando por ela e pela mãe. Era questão de tempo até descobrirem onde Rafael estava. Ela sentia o estômago revirar, mas a cabeça se mantinha firme. Já tinha passado por tanta dor emocional, tanto abandono, que o medo, embora presente, não a paralisava mais. Estava pronta para enfrentar o que viesse. Rafael explicou que se aquelas pessoas o encontrassem, não hesitariam em fazer mal a quem estivesse por perto. A cada palavra dele, ela sentia o peso da responsabilidade, mas não se arrependia. Por mais arriscado que fosse, tinha escolhido ajudar. Era como se, no meio de toda aquela confusão, estivesse finalmente encontrando sua força feminina, aquela que tantas vezes duvidou ter. Ela e Rafael traçaram um plano. Simples, mas precisava ser rápido. Ele precisava sair dali, encontrar um jornalista confiável, expor toda a sujeira. Só assim o perigo acabaria. Mas até lá, estavam sozinhos. E ela, mesmo sem dinheiro, sem status, estava determinada a proteger aquele homem, porque no fundo sabia o que era sentir-se indefeso e invisível. Não ia deixar ninguém passar por isso nas mãos dela. Uma noite, os homens apareceram. Bateram na porta, sorriram falsamente, dizendo que eram amigos de Rafael. O coração dela quase pulou do peito, mas o rosto permaneceu firme. Fingiu que não sabia de nada, que nunca tinha visto ele. Por dentro, o medo gritava, mas por fora, a resiliência que a vida ensinou segurava as pontas. E eles foram embora, por enquanto. Ela sabia que o perigo não tinha passado, mas também sabia que não podia voltar atrás. O caminho do recomeço nunca é fácil, mas é necessário. Era como a mãe sempre dizia. Às vezes, a vida coloca a gente em situações difíceis só para mostrar do que a gente é feita. E ali, naquela casa humilde, no meio de uma trama perigosa, ela estava descobrindo exatamente isso. Veio o momento da decisão. Rafael tinha se recuperado o suficiente para sair dali. Podia tentar sozinho, desaparecer, ou ela podia ir junto. Ele olhou nos olhos dela, sério, dizendo que entendia se ela quisesse ficar fora disso. Mas ela, olhando para si mesma, para tudo o que tinha passado, entendeu que não podia mais ser espectadora da própria vida. Era hora de escolher o recomeço, mesmo que fosse assustador. Aceitou ir com ele, não porque precisava de aventura ou queria dinheiro, mas porque sentiu que, pela primeira vez, podia ser protagonista da própria história. A menina invisível, desacreditada, estava assumindo o controle. Sabia dos riscos, mas também sabia do empoderamento que vinha com a coragem. E naquela hora, a coragem era maior que o medo. Prepararam as poucas coisas que tinham. Ela deixou um bilhete para a mãe, explicando o essencial, pedindo perdão pela ausência. O peito apertava, claro. Mas, dentro dela, uma fé silenciosa dizia que tudo ia se encaixar. Que aquela jornada, por mais incerta, ia levá-la ao renascimento que tanto sonhou, e talvez até salvar outras vidas no processo.
Saíram de madrugada, o frio cortando o rosto, o coração acelerado. Rafael sabia o caminho, ela confiava no instinto. Cada esquina parecia um teste, mas ela seguia, porque a vida já tinha ensinado. Mulher que sobrevive à dor emocional aprende a andar com medo mesmo, e a cada passo sentia-se mais forte, mais dona de si, mais mulher. A estrada parecia infinita, o carro deslizando no asfalto, mas o coração dela não parava de bater, acelerado. Cada farol, cada buzina, cada carro suspeito que se aproximava fazia o estômago revirar. Rafael estava concentrado, mas ainda debilitado. Ela sabia que precisava manter a calma. A vida já tinha ensinado o preço do desespero. E mais uma vez era o autocuidado e a resiliência que iam guiá-la. Foram horas de viagem. Rafael explicou que conhecia alguém confiável fora da cidade, alguém que poderia ajudar. Mas os inimigos estavam por toda parte. Ele não era só um milionário. Era alguém que ameaçava um sistema inteiro de corrupção. E ela, com sua aparência simples, agora fazia parte disso. Parecia filme, mas era a vida, crua, dura, cheia de reviravoltas. Em uma das paradas, perceberam que estavam sendo seguidos. O carro preto no retrovisor, os mesmos olhares frios. O medo tentou tomar conta, mas ela respirou fundo. Sabia que não adiantava se entregar ao pânico. Mulher que aprende a lidar com dor emocional, entende que o medo só tem o poder que a gente dá. E ela não ia dar poder para ele naquele momento. Com coragem, Rafael desviou o carro, pegou uma estrada de terra. A poeira levantava, o coração disparava. A adrenalina tomava conta, mas ela não fechava os olhos. Estava ali, presente, decidida. O passado dela, as feridas da alma, tudo tinha preparado ela para aquilo. E por mais absurdo que parecesse, estava pronta para lutar, para proteger, para recomeçar. A estrada de terra terminou em uma trilha. Não dava mais para seguir de carro. Rafael, ainda machucado, precisava de apoio. E ela, sem pensar duas vezes, colocou o braço dele sobre os ombros finos e seguiram. Cada passo era um desafio. O corpo dela exausto, mas a força feminina pulsava. Não ia desistir. Não depois de tudo o que já tinha enfrentado. Caminharam por horas até chegarem a uma casa isolada. Um homem, amigo de Rafael, os recebeu. Era ali o novo abrigo. Mas o perigo ainda rondava. Sabiam que os inimigos não iam desistir fácil. E ela, no fundo, entendia. Essa jornada estava longe do fim, mas agora tinha algo diferente. Pela primeira vez, se sentia parte de algo maior. E isso dava sentido ao caos. Dentro da casa isolada, o clima era de tensão e esperança. Rafael, com a ajuda do amigo, começou a organizar as provas. Ela assistia tudo, sentindo o peso da responsabilidade, mas também o empoderamento de estar ali, sendo parte ativa. As gravações, os documentos, tudo precisava chegar à imprensa. Só assim o perigo acabaria. O plano era simples, no papel, mas perigoso na prática. Precisavam levar as provas até uma jornalista conhecida por denunciar corrupção. Mas os inimigos de Rafael estavam em todos os cantos. Ela sabia que o menor erro podia custar caro, mas também sabia que a vida não dá garantias, só dá escolhas, e ela já tinha feito a dela: ficar, lutar, proteger. Enquanto organizavam tudo, ela pensava em casa, na mãe, no bairro. A saudade apertava, claro, mas o recomeço exige sacrifícios, e ela entendia isso agora como nunca. As feridas da alma cicatrizam, mas deixam marcas. Marcas que contam de onde a gente veio e, principalmente, o quanto a gente é capaz de ir além. E ela estava indo além. Naquela noite, Rafael a olhou de um jeito diferente. Não como uma menina simples, mas como alguém forte, capaz, essencial. Ela sentiu o peso e a leveza disso. Afinal, tantas vezes tinha sido invisível, descartável. E agora era peça-chave na proteção de alguém tão poderoso. Era o renascimento da autoestima.
Silencioso, mas transformador. O dia seguinte seria o grande teste. A rota estava traçada. Precisavam sair antes do amanhecer, atravessar a cidade e entregar as provas. O medo estava ali, claro, mas junto dele, uma fé que só quem já passou pela dor emocional conhece. Fé na vida, no recomeço, na força que nasce quando tudo parece perdido. Ela sabia que dali para frente nada mais seria como antes. As escolhas que fez, a coragem que assumiu, tudo tinha mudado o curso da sua história. E, por mais que o caminho fosse incerto, ela não se arrependia, porque só quem enfrenta os próprios medos entende o poder do renascimento. E ela estava vivendo isso, na pele, no coração. A fuga final foi ainda mais arriscada. Pegaram caminhos alternativos, desviaram de bloqueios, se esconderam quando necessário. A cada esquina, a adrenalina tomava conta, mas ela não vacilava. Carregava no peito toda a resiliência forjada ao longo da vida. E aquilo era o que mantinha seus passos firmes. Conseguiram chegar à redação da jornalista. Era uma mulher forte, destemida, acostumada a lidar com ameaças. Quando ouviram o que Rafael tinha a dizer e viram as provas, entenderam a gravidade da situação. E ela, do lado dele, percebeu algo. Estava no meio de pessoas grandes, influentes, mas pela primeira vez não se sentia menor. As denúncias foram ao ar no mesmo dia. Um escândalo nacional. Políticos, empresários, todos expostos. A mídia explodiu. Os inimigos de Rafael, agora na mira, da justiça, perderam o controle. E ela, assistindo tudo pela televisão, sentia uma mistura de alívio e orgulho. Aquele caos todo não tinha sido em vão. Rafael estava seguro, finalmente, mas fez questão de dizer publicamente que nada teria sido possível sem ela. E, de repente, aquela menina simples ganhou holofotes, não pelos cabelos bem penteados ou pelas roupas caras, mas pela força feminina que demonstrou, pela coragem, pela fé, pela resiliência. E isso ninguém podia tirar dela. A vida no bairro continuava simples, mas agora olhavam para ela diferente. As vizinhas cochichavam, as crianças olhavam admiradas. E ela seguia com a mesma humildade, mas com o peito erguido, sabia de onde veio e, principalmente, sabia do quanto já tinha superado. Isso era o maior prêmio. Os dias seguintes foram de recomeço. Rafael ofereceu ajuda financeira, oportunidades, portas abertas, mas ela, com o coração firme, escolheu seguir seu próprio caminho. Ajudaria a mãe, sim. Aproveitaria as oportunidades, claro. Mas queria crescer por mérito próprio, porque o empoderamento de verdade nasce da autonomia. Voltou a estudar, investiu nos sonhos antigos, cuidou das feridas da alma com mais leveza. O caos tinha passado, mas as lições ficaram. Aprendeu que o mundo pode ser cruel, sim, mas também entendeu o poder do autocuidado, da força feminina, da fé que não se explica, só se sente. Rafael seguia a vida dele, agora em segurança, mas a gratidão entre eles era eterna. Não havia romance, não havia ilusões, havia respeito, admiração e a certeza de que, em momentos de crise, a coragem feminina pode salvar vidas e transformar a própria. Era isso que ela levava dali. Na vizinhança, virou referência, não pela fama, mas pela superação. As mulheres vinham conversar, pedir conselhos, dividir dores, e ela ouvia, acolhia, entendia, porque já tinha sentido na pele o que era ser desacreditada, invisível, e depois se reencontrar. Era o renascimento completo, silencioso, mas verdadeiro. Cada passo dela agora carregava mais confiança. Sabia que a vida ainda traria desafios, que a dor emocional é parte do caminho. Mas também sabia que tinha dentro de si tudo o que precisava para recomeçar quantas vezes fosse necessário. E isso ninguém podia tirar dela. E aí, mulher, o que essa história te fez pensar? Você já parou para refletir? Quantas vezes desacreditaram da sua força?
Quantas vezes te fizeram acreditar que você era pequena demais para fazer diferença? Pois eu te digo, o que aconteceu com essa menina é só um retrato do que mora dentro de cada uma de nós. Quando a gente escolhe não abaixar a cabeça, quando enfrenta o medo, o abandono e a dor emocional, é aí que o renascimento acontece. A vida não é fácil, eu sei. Tem dia que o peso das feridas da alma parece insuportável. Mas essa história é para te lembrar. Dentro de você mora uma força que talvez você mesma ainda não conheça. E às vezes o destino coloca situações difíceis justamente para revelar a mulher forte, resiliente e capaz que você é. Agora me diz, você tem acolhido essa força? Ou ainda está se escondendo atrás dos medos e das inseguranças? Já pensou que talvez o que te falta não é sorte, nem aprovação dos outros, mas só acreditar em si mesma e dar o primeiro passo? Porque, minha amiga, acredite, ninguém vai entregar sua autoestima e seu empoderamento de bandeja. Isso você conquista, com coragem e fé. Se essa história tocou o seu coração, se de alguma forma você se viu nela, eu te faço um convite. Não deixa essa inspiração morrer aqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho e vem caminhar com a gente. Aqui é lugar de mulheres reais, que já caíram, já choraram, mas escolheram levantar. Histórias como essa ainda vão te provar dia após dia que o impossível é só o começo do recomeço.